Hoje, para além de irmos falar da continuação dos nossos escritos e artigos da semana anterior e o término da trilogia das crianças especiais, vamos introduzir 2 novos elementos. O primeiro, que será apresentado já a seguir, assim que acabar a introdução, que é a volta das orações do dia a dia, em que eu irei indicar uma oração para poderem rezar sobre ela. A oração de hoje irá ser para aliviar as aflições do dia a dia, uma vez que nos tempos de hoje toda a ajuda poderá ser necessária. Após a nossa oração, iremos passar então aos escritos e artigos desta semana, que, como disse anteriormente, é o término de uma trilogia e é intitulado de As Crianças do Arco-Íris. Por fim, após uma ponderação bastante grande, uma vez que eu tinha instituído que para quem paga uma subscrição e me ajuda a dar seguimento a este podcast moderado, eu tinha decidido fazer previsões diárias para todos os ciclos, e isso está a ser feito. Contudo, não acho justo que todos os outros ouvintes não tenham também acesso
e aceitam os seus dons psíquicos como uma parte normal da sua vida. Pois não é nada do outro mundo. Eles são extremamente hiperativos, com uma energia muito alta, podendo até causar a quem está à volta, ao redor deles, um zumbido, pois os campos magnéticos vibram tão intensamente que faz com que dê para sentir essa energia. Lembrem-se, uma criança do arco-íris pode precisar correr por toda a parte sem parar. Ou começam a saltar, a pular e do nada. Eles são atraídos por cores brilhantes. Quanto mais brilhantes, melhor. As suas características masculinas e femininas são bastante equilibradas. Daí o surgimento da cultura neutra em género. Eles são apaixonados, criativos, entusiastas. E se tivermos que atribuir um naipe de tarot para eles, podes representar, bem, paus, óbvio. Paus, definitivamente. Eles são impermeáveis a baixa energia e vibração, empilhando os ombros e seguindo em frente, pois gravitam em direção de outras crianças do arco-íris, unindo-se para formar uma ligação de super alta energia. Eles têm compreensão inata do que estão conectados e do que fazem parte. Não existe para eles a percepção de uma separação. São curandeiros naturais. Podem compartilhar algumas das características físicas com as crianças cristais, como os seus grandes olhos e um olhar claro. No entanto, enquanto que as crianças cristal olham profundamente para a sua alma, julgando, as crianças do arco-íris nunca o irão fazer. As crianças do arco-íris refletem os seus sentimentos e trazem de volta para você, pois são compassivos. Eles estão aqui para amar a humanidade e estarem ao serviço. Podem ser também canais para entidades espirituais benevolentes e não estão interessados em competir com outros. Por isso é pouco provável que sejam que liguem a desporto, a menos que façam pela pura alegria. E aí não param. Eles perdoam facilmente, de facto. O perdão é quase um conceito estranho para eles, pois a aceitação é o tipo de perdão que praticam. Em suma, eles não sabem o que é perdoar, pois eles aceitam todos como são. São extremamente obstinados. Uma vez, nós poderíamos tê-los descrito como teimosos, mas não é o caso. Estão focados em suas razões para estar aqui e qualquer outra coisa é apenas uma distração. Eles não podem falar por norma até 3, 4 anos de idade. Um pouco como as crianças cristais, mas ainda mais demoradas. Estão sintonizados com o cosmos e não precisam comunicar verbalmente. Estão bem conscientes do que está a acontecer ao seu redor. Como você, seu pai cristal, são destemidos. Olá, desculpe a interrupção, mas já se encontra disponível na nossa loja da Spring a nova coleção de verão, edição limitada. Como podem ver, temos t-shirts, temos autocolantes, temos máscaras, como novidade, temos também garrafas, que são excelentes para levar a água nestes tempos quentes, porque conservam o frio. E temos ainda
um top feminino. Podem encontrar esta coleção e muitas outras coisas na nossa loja mscausainfinito.creator-spring.com. Espero por vocês. Obrigado. Neste artigo, vamos seguidamente fazer uma audição, uma pequena sessão de perguntas e respostas. Só 4 perguntas e as respectivas respostas, porque quero que este tema fique extremamente claro para toda a gente. A primeira pergunta que fizeram foi: porquê que as crianças do arco-íris vieram para cá? Bom, as crianças do arco-íris são a terceira onda de crianças das estrelas. Estas crianças que estão aqui para curar o planeta e restaurar o equilíbrio entre o mundo e as pessoas que vivem aqui. Eles estão aqui para liderar pelo exemplo, para ensinar refletindo os nossos valores distorcidos de volta para nós e para remover a energia suja que permeia a raça humana neste momento. Os arco-íris, junto com outras almas humanas altamente desenvolvidas, acabarão criando uma teia de energia de alta vibração que se vai estender ao redor do planeta. Estas almas humanas são coletivamente conhecidas como trabalhadores de luz. E trabalhadores de luz não precisam de fazer nada específico para ajudar a humanidade a evoluir. A sua energia faz todo o trabalho. Os indigo e, até certo ponto, os cristal têm tarefas físicas para executar. Os arco-íris têm que ser o que são. A segunda pergunta foi: são todas as crianças nascidas hoje em dia arco-íris? Não. As crianças do arco-íris ainda são bastante raras. Atualmente, ainda estamos dentro da onda das crianças cristal. Eventualmente, irão começar a dar à luz mais e mais arco-íris. A terceira questão foi: e se eu tiver uma criança do arco-íris, o que fazer? Bom, ocasionalmente, uma criança do arco-íris poderá ser diagnosticada de autista por causa do desenvolvimento tardio da fala. Você, como pai e provavelmente como filho de cristal, tem que resistir às tentativas de rotular cedo demais. Se identificar o seu filho como um arco-íris, então tudo o que precisa de fazer é amá-lo, pois eles não estão a pedir muito mais do que isso. Não são avarentos, gananciosos, mercenários e preferem dar o que têm. Se isso fizer a outra pessoa feliz, como pai, deve reconhecer o quão talentosos são e fazer tudo o possível para facilitar o seu desenvolvimento. Não tentar forçá-los a serem o que não são. Temos que permitir a eles que expressem a sua psique de maneira que quiserem. Temos que estar cientes que uma criança do arco-íris podem sofrer bullying, porque são muito diferentes. No entanto, devido aos seus dons, eles estão cientes que o agressor está a sentir dor. Então, eles não permitem que as vibrações mais baixas os afetem a longo prazo. Têm uma resiliência emocional. Devemos considerar sempre a opção de educar em casa e não na escola, se possível, que hoje em dia é complicado isso, pois eles são capazes de definir a própria agenda educacional, uma vez que uma criança do arco-íris não pode ser encaixotada. Não devemos forçar um filho do arco-íris a agir de alguma
forma que não seja compatível com o que ele é. Por fim, a última questão foi quem ou o que vem depois das crianças do arco-íris. Bem, isso nós não sabemos ainda. Algumas fontes que li mencionam as crianças de ouro, mas não sabemos quais as características ou dons extraordinários que eles irão trazer para nós. Pode haver modalidades energéticas além daquilo que conhecemos hoje. Podem levar a cura para um nível mais alto, para que os humanos nunca mais sofram doenças, por exemplo. Podem ser tão psíquicos que a necessidade de comunicação verbal ou escrita poderá acabar. A educação assumirá uma nova forma e não será aprender factos. Será sobre o desenvolvimento de novas formas de energia, novas psicologias, novas maneiras de viver juntos, sem o governo. O mundo será uma grande comunidade dividida entre milhões de pequenas comunidades. Isto ainda estará muito distante e provavelmente não dentro do tempo de qualquer pessoa que esteja viva hoje em dia. No entanto, o futuro, para já, é da cor do arco-íris. E com isto termino por hoje. Espero os vossos comentários, sugestões, críticas sobre estes artigos. Estou grato por terem estado aqui. Obrigado e até já. Visões da causa infinita. Previsões para setembro. Para os nativos de Carneiro, saiu-nos a carta O Louco, o que indica que setembro vai ser um mês de mente livre e disponível à influência do universo. Poderá ter impulso para ir em direção ao desconhecido, sem conhecer o caminho a seguir. Pode também agir inconscientemente e em desordem, algumas vezes faltando à palavra dada, mas com um prazer genuíno. No amor, vai existir algumas incertezas face aos compromissos, podendo existir inclusive infidelidade aos próprios caminhos e, consequentemente às pessoas que o rodeiam. A nível profissional, poderá existir um abandono voluntário dos bens materiais. Para os nativos de Touro, a carta que nos saiu este mês foi o Sol, onde os mesmos devem preparar-se para ficar no centro das atenções, como o Sol, pois o melhor dos taurinos estará em evidência e a realização dos desejos é possível. No amor,
encontros acontecerão e os pares serão perfeitos, pois setembro é um mês de grandes sentimentos. Profissionalmente, soluções brilhantes, triunfo e uma saída para qualquer situação complicada que estejam a atravessar neste mundo, no passado. Para os nativos de Gêmeo, a carta que nos saiu foi o julgamento. Os nativos de Gêmeo deverão de alegrar-se, pois este mês de setembro é um mês de colheita. Ou seja, o tempo